Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou mais uma vez, graças a Deus. Hoje eu tenho o prazer de trazer uma profissional sólida. A doutora Hannah Selton é uma criminalista com uma formação densa. Eu não vou nem me atrever a trazer o currículo dela ou falar um pouco sim sobre ela. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Doutora, obrigado por ter vindo. Obrigada. Muito obrigado. É uma honra, viu? Não, é uma honra tê-la aqui. Eu vou pedir para a senhora falar para o nosso pessoal, me dizer um pouco da sua história. A senhora fez direito aonde? O porquê a senhora foi buscar o direito? O que tornou a senhora o que a senhora é hoje? Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. E eu sou uma advogada criminalista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho especialização em criminologia. Atualmente eu faço mestrado em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco. E o foco da minha dissertação é a avaliação da tétrade sombria em mulheres. Trabalho muito com a questão da violência e da agressividade nas mulheres. E o foco da minha pesquisa também, que hoje é uma parceria internacional, é com o crime de abdução fetal. Eu sempre fui fascinada por essa junção do direito com a psicologia, então a minha formação sempre transitou por esses dois universos, tanto que o meu mestrado acabou sendo nessa área. E eu acredito que o entendimento da psicologia, dos conceitos da psicologia, ele é fundamental para a gente entender um pouco mais sobre o comportamento criminal e tentar não só desvendar o que passa na cabeça dessas pessoas, mas também muito em termos de prevenção. A gente não gosta do crime, a gente estuda o crime e a gente pensa em estratégias de prevenção para que eles sejam diminuídos ao máximo. Não, interessante porque, assim, essa sua abordagem é inovadora, pelo menos na minha perspectiva, que é usar a psicologia para prevenir o crime. Sinceramente, isso me veio agora. É brilhante, porque não é só entender o comportamento do criminoso depois do crime, é entender as pessoas antes. É entender a motivação, o que levou ele a cometer aquele ato. Entendo. Evitar que outras pessoas cometam também esse ato. Não, hoje em dia, na sociedade de massas que a gente vive, a questão assim, compreensão do comportamento humano, né, em todos os setores é essencial, porque existe um filósofo alemão assim, chamado Schopenhauer, em que ele diz que o ser humano não é razão, o ser humano é vontade. Ele decide primeiro e depois ele cria um discurso racional para tentar justificar o que ele já tinha decidido. Isso às vezes acaba caindo no que o Bandura chamou de desengajamento moral. Quando você tenta justificar aquele seu ato desviante, não, mas de certa forma eu estava certo, eu tinha a minha razão. Então eu justifico aquilo que seria moralmente condenável, mas não, eu tinha uma justificativa naquele momento. Bandura, o nome do autor, eu vou procurar, eu gosto muito de ler assim, sobre isso, porque eu vejo muito assim, achei muito legal usar a expressão o desengajamento moral, porque, veja bem, a ética é social, né? Há várias teorias, há pessoas que dizem que é a mesma coisa, né? Se moral vem de mors, do latim, a ética tem base grega, mas eu quero dizer o seguinte, eu gosto muito da linha que segue no seguinte, todo ser humano tem um freio moral próprio. Exatamente. Né? Quando ele perde esse freio, que a gente tem um problema e pode acabar tendo um crime. Em filosofia, há uma passagem da Bíblia que se usa muito, e que Paulo diz, né? Nem tudo que é lícito me convém. Exatamente. Isso. Eu posso fazer isso? Posso, mas será que eu devo? Será que isso não vai me prejudicar lá na frente ou prejudicar outra pessoa? Então, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. A gente tem que ter um pouquinho de parcimônia, pesar essas consequências para não acabar se arrependendo lá na frente. Sim, não, e é brilhante, é brilhante, principalmente na criminologia, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, a pesquisa e a sua docência no CCCRIM gira em torno, no CCRIM, perdão, gira em torno do quê? Eu trabalho muito com a questão da violência
e nós temos muito foco no agressor. Muito se fala em pesquisa com as vítimas de violência, mas pouco se estuda o agressor. Então, entender o abusador sexual, por exemplo, entender quem abusa de um vulnerável, quem acaba agredindo a companheira, quem acaba agredindo um filho, é tão importante quanto, porque é aí que a gente consegue traçar uma estratégia de prevenção. Então, interessante, você quer dizer o seguinte, que e quando eu uso o vocábulo motivações para o crime, eu estou tentando me referir, sim, se me perdoe a ignorância, tanto no aspecto subjetivo, pessoal da pessoa, quanto social, Sim. né? O que a sociedade fez da pessoa. Abrange esses dois âmbitos? Com certeza, porque a gente não consegue avaliar o crime, avaliar um criminoso, sem pensar em todo o aspecto social que ele foi inserido, aonde ele foi criado, quais conceitos que fizeram parte da construção daquele sujeito. A gente não consegue desvincular isso. É quase uma ilusão pensar que você consegue avaliar o sujeito sem pensar no meio e na sociedade que ele veio. Que não, pô, isso me leva a pensar em outro ponto que seria, assim, as condições. Existe um outro, como ele diz, um outro assim, filósofo que eu gosto demais, que é o Ortega Gasset. Ele fala assim: eu não sou eu sou eu e minha circunstância. Exatamente. E ele tá falando não só na circunstância social mais ampla, mas também não na micro circunstância, mas na circunstância daquele seu estágio de vida, né? E ele abrange tudo isso, ou seja, a eu sou eu e minha circunstância, ou seja, não não tem como ninguém pode me definir sem entender a minha circunstância, assim, os índios, esse Filks tem uma frase, até foi meu sogro que me disse isso, lá num livro muito interessante, que os índios Filks diziam assim: você só pode me julgar se você andar com as minhas sandálias 7 dias e 7 noites, né? Exatamente. Não tem como avaliar um sujeito sem entender o meio de onde ele veio e onde ele esteve inserido. Não tem como. E essa pesquisa e essa docência é feita como? Com pesquisa com os agressores? Vocês usam dados estatísticos? Explica um pouco assim pra gente. É uma pesquisa baseada em estatística. Então, o CECRI, ele presta consultoria e assessoria tanto ao longo dos processos quanto em outras circunstâncias que você precisa de uma avaliação. E tem cursos que são oferecidos periodicamente. Esse ano a gente está um pouquinho parado, Que legal. porque a gente focou muito no Congresso de Criminologia que a gente vai estar apresentando agora. Que bom. Inclusive, estou levando meu trabalho lá. Eu queria saber a data, eu queria ir. Sinceramente. Vocês estão recebendo os dados mais atualizados, porque nós viajamos daqui a 2 dias. Eu apresento meu trabalho sobre as aptituras fetais. Então, são os dados mais atualizados que a gente tem hoje, porque a gente fechou ele para o Congresso. Gente, que ótimo. Então, focamos muito nisso. Então, nós acabamos diminuindo um pouquinho o ritmo de trabalho esse ano, mas depois volta tudo ao normal. Não. E já, senhora, a gente tocou no assunto. O que é a abdução fetal? Como ele disse, a interpretação minha foi infra. Assim, eu interpretei menos do que eu imaginava. Quando você disse, você pode se dizer pra gente o que é a abdução? Não é tipificado, é? Não é tipificado. Assim, especificamente Esse é o não. problema que nós temos. Tá. Então vamos começar pela definição do fenômeno. O que é a abdução fetal? Ele é um crime muito raro. Ele acontece há pelo menos 50 anos, então ainda é muito recente. É quando uma mulher, ela finge que está grávida. Não se trata de uma gravidez psicológica de maneira nenhuma. Elas sabem que não estão grávidas, então elas criam todo aquele cenário. Os últimos casos elas fazem chá de bebê, então elas simulam toda aquela situação. À medida que o tempo vai passando e essa gestação avançaria, elas se aproximam de alguma moça que esteja realmente grávida. Normalmente elas fazem isso por redes sociais. Dolosamente. Dolosamente, elas acabam atraindo essa moça e, em geral, oferecendo algum presente, um enxoval, um berço. Elas atraem essa moça para casa delas ou para algum lugar mais distante.
dão um jeito dela ficar desacordada, normalmente com medicação ou um mata-leão, alguma coisa, e elas improvisam uma cesariana, elas acabam abrindo a barriga dessa grávida e tirando o bebê Meu Deus. e vão pro hospital. Faz uma cesárea? Faz uma cesárea improvisada e chegam no hospital ali com aquele bebê, elas chegam caminhando plenas, não tem sinal nenhum de gravidez, dizem, olha, meu bebê tá aqui, ele acabou de nascer. Quando elas chegam no hospital, que eles veem, não, tem alguma coisa errada. Aí começam, vamos fazer os testes, vamos fazer os exames, e aí eles percebem, não, essa mulher não esteve grávida, ela não deu à luz recentemente, e aí começa a dizer, da onde veio esse bebê? E aí, concomitantemente, a família já procura a grávida, a polícia, e acaba dando cruzamento e se descobre quem, infelizmente, acabou sendo vítima desse crime. Além de se pegar a criança, não tem outro verbo para usar, a gestante, acredito que a grande maioria faleça. Sim, nós temos hoje 16 casos registrados no Brasil, uma única sobrevivente, que foi o primeiro caso que aconteceu no Brasil. De 16 casos, uma sobreviveu. Sobreviveu. Foi lá no Amazonas, foi o primeiro caso que aconteceu em Manaus, e ela sobreviveu. Ela ataca na cozinha da casa dela mesmo, ela pega o bebê, deixa a moça na cozinha de casa e sai pro hospital, e um vizinho escuta a moça na cozinha pedindo por ajuda e consegue chamar o socorro a tempo. Então ela sobrevive. Tanto que ela foi condenada por tentativa de homicídio. Então ela foi condenada só a 13 anos porque entrou como tentativa e não como homicídio. Mas eu não faço área criminal, não conheço. A minha pergunta pode ser estúpida e de uma estupidez do meu tamanho. É assim, e existe tipificado algum delito de pegar essa criança e levar a cruz, se sua fosse? Existe o dar parto alheio como próprio. Isso é tipificado. É uma pena muito curta, até porque isso vem da época em que a pessoa pegava um bebê numa localidade mais afastada, ou até de um hospital. A gente teve uma época que era mais comum que se roubasse os bebês do hospital. Agora, até pela questão da vigilância, tudo monitorado por câmeras, fica mais difícil. Então, aí tem esse instituto do dar como seu parto alheio. Mas dessa maneira, não. Elas acabam respondendo pelo homicídio. Quando acaba acontecendo o falecimento do bebê, elas também, ou pela morte do bebê, ou por aborto, mas não é tipificado. Se é que há, quais são as qualificações sobre o homicídio? Os qualificadores. Elas entram como um motivo torpe, entram como meio cruel, pelo meio que impossibilitou a defesa da vítima, acontecendo a morte do bebê também, na questão do falecimento do bebê, mas no geral são essas. Meu Deus, então obviamente elas vão a júri, né, por causa do homicídio, e eu vou lhe fazer uma pergunta, como é que se defende um bicho desse? Complicado. Eu imagino. É muito complicado. É bem comum que o advogado comece tentando desqualificar e passar para o homicídio culposo alegando. Ela não tinha o objetivo de matar, ela só queria pegar o bebê. Ela que morreu. É mais ou menos essa tese que eles tentam. Entendo. Não funciona. Então, se alguém pegar um caso desses, eu já adianto. Não funciona. Vai com o doloso, vai para o tribunal do júri. Tá certo. E depois é muito comum começarem a tentar emplacar as teses psicológicas, psiquiátricas. Então, ela ouvia vozes, ela tinha alucinações, só que é um crime muito planejado. Quando você analisa, agora que a gente tem redes sociais, a gente tem hoje as redes sociais, então você consegue ver que elas passam às vezes 5, 6 meses alimentando conteúdo sobre aquela gravidez. Então elas fazem postagem com ultrassom, que geralmente elas conseguem na internet mesmo. Elas compram enxoval, elas mobilizam a família inteira. Então não dá para dizer que foi um surto, porque um surto não dura 6 meses. Não, e eu vou tá passando pela minha cabeça aqui a Soraya Hannah Arendt, filósofa ex-alemã. Ela escreveu um livro, o título é Eichmann em Jerusalém. É uma revista, acho que foi a New Yorker, posso estar errado, a contratou para cobrir o julgamento do Eichmann. E ela foi para lá. O Eichmann era uma espécie de chefe da contabilidade das mortes ali dos judeus. E ela foi
pra lá para ver um monstro. E ela chega lá e encontra um homem mediano, loirinho, cabelinho de lado, de óculos, muito educado, falando bem calmo, tranquilo, e dizendo que ele simplesmente cumpria as ordens do Reich, que a legislação do Reich ordenava. Ele não violou a lei, né? E daí ela cria a tese da banalidade do mal. Ela diz... E você conhece essa tese dela? Sim. Ah, então. É o típico caso da banalidade do mal. Porque elas alegam, eu precisava de um bebê, eu fui lá e eu peguei. O último caso que teve esse ano, que foi, se eu não me engano, no Mato Grosso, e ela já tinha 3 filhos, 3 meninos, e ela teria feito laqueadura, e ela queria muito uma menina. Então, como ela não conseguiria engravidar, ela já tinha 3 meninos, ela queria uma menina, ela vai lá e mata a menina de 16 anos, a vítima, e acaba executando a vida dessa maneira e pegando o bebê porque ela precisava de uma menina. É quase como você diz assim, eu já tenho vários sapatos pretos aqui, eu preciso de um marrom, eu vou lá e eu pego. É como elas tratam, assim. Eu precisava de um bebê, eu fui lá e eu peguei. Mas, assim, a pergunta é dividida sobre o aspecto jurídico e sobre o aspecto psicológico. O que leva a pessoa a fazer tudo isso, inclusive a preparação do delito, e não adotar uma criança? Porque elas querem passar como se fosse delas. Mais da metade delas alega que elas precisavam do bebê para manter o relacionamento. Então, elas querem que o parceiro acredite que aquele bebê é deles. E é curioso quando você faz a análise do discurso dessas mulheres, porque o que aparece é o verbo precisar. Elas não dizem, eu queria um bebê, eu sonhava em ser mãe. Eu preciso de um bebê. Você precisa de alguma coisa. Isso aparece muito. O relacionamento não ia bem, eu precisava de um bebê. Mas segurado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou dar um livro de presente. Eu vou mandar para a produtora vai lhe mandar. Você já ouviu falar de um autor chamado Theodor Dalrymple? Não. Não. Ele é Dalrymple. Theodor Dalrymple é pseudônimo, eu não me lembro o nome dele agora. Ele é filósofo e psiquiatra, salvo engano, que ele é psiquiatra, eu tenho certeza. Mas ele é tido como um filósofo. Eu já li vários livros dele, vale a pena. Mas ele é psiquiatra da população carcerária inglesa. Não sei se é Londres ou outra cidade. E, fora outros livros maravilhosos, ele tem o título é E a Faca Entrou. O que o levou a dar esse título e escrever o livro? Ele foi se tratar de uma detenta que estava presa por homicídio do marido, facada. E ele chegou para ela, começou a conversar, fazer as entrevistas, e disse para ela, você esfaqueou esse sujeito? Ela falou, não. A gente estava discutindo, e de repente a faca usou. Contenção. Veja bem, a pessoa, ela objetifica o comportamento. Nesse caso, é fugir da responsabilidade. Veja bem, eu vejo muita semelhança em que sentido? No momento em que a pessoa diz, eu precisava, ela está dizendo, não foi uma decisão minha. Não. Foi uma necessidade da qual eu não poderia ter outro, assim, acerca da qual eu não poderia ter outro comportamento a não ser fazer o que eu fiz. Exatamente. Então, Tudo levou a isso. Sim, mas você não acha que existe o que é uma tese séria? As pessoas, e não só esse tipo de gente, ele cada dia mais se objetifica os comportamentos e se exclui a própria responsabilidade, porque, um último comentário, não existe liberdade sem responsabilidade. São irmãs e siamesas. Exatamente. Mas assim, como é que a gente consegue desenquadrar juridicamente? Você já esclareceu. Agora, psicologicamente, você vai dizer pra mim, não, é uma pessoa ruim. Eu vou fazer o quê? Ela não é doente, mas ela é ruim. Ela matou uma mãe para tirar o filho porque ela precisava, objetificou o comportamento para manter um relacionamento. Exatamente. Então pensa, aquele relacionamento não está bem,
provavelmente aquela pessoa não quer ficar com você, e mesmo assim você aceita acabar com a vida de uma família para manter aquele relacionamento, que já não está bom. Aquela pessoa já não quer ficar com você. Se ela continuar com você, é só por causa do bebê. Mas mesmo assim tá tudo bem. Ah, eu vou lá, eu pego o bebê e a gente vai ser feliz. Mesmo que desse certo, não ia ser feliz. Mas não tem uma doença por trás disso, gente? Até Posso estar enganado, eu posso estar fazendo. É uma pergunta, mais uma vez, estúpida, mas veja bem. Eu fico imaginando, é assim, você pensa, não sei se você já teve a oportunidade de ver um livro já vou lembrar dos autores, que é O Normal e o Patológico, Calgary. isso é bom. Então, Calvin, né, em que ele diz assim, poxa, eu tô falando um continho do livro. Se uma pessoa nasce, por exemplo, e ela tem uma deficiência, ela é normal. Porque o normal e o patológico estão naquele contexto, na pessoa, por exemplo, né? Então, e diferentemente, se uma pessoa sofre ela era de uma forma, ela sofreu um acidente, naquele contexto você tem uma mudança da estrutura da pessoa. Mas o normal, que vem de norma, e norma sempre é imposto por alguém. Então, o que permite o convívio em sociedade são as normas. Exatamente. O que dá previsibilidade. Uma pessoa que desconsidera completamente as normas, não só jurídicas, mas morais, principalmente, assim, eu fico pensando no seguinte: o pai da criança que foi, eu vou ter, sei lá, roubada, furtada, se me perdoe a imprecisão terminológica, mas, gente, o problema não é só jurídico, você tem assim, como é que vocês trabalham isso? E aqui é dizimada, porque você perde a mãe, aquele bebê quando sobrevive, a maioria deles sobrevive, a gente tem um índice de mortes relativamente pequenos, mas aquele bebê vai crescer sem a mãe, os pais dessa mulher geralmente ficam responsáveis pelos cuidados do bebê, eles perderam aquela filha, então a comunidade fica destruída. Porque normalmente as vítimas são mulheres, são meninas em situação mais vulnerável, tanto que elas são atraídas com uma doação. Aí eu vou te dar um sapatinho de bebê, eu vou te dar um bebê conforto, um carrinho, e elas vão para pegar essa doação. Então, em geral, essas vítimas, elas não vêm de bairros nobres, elas não são filhas da alta sociedade. Existe um extrato assim, social característico para as vítimas. Existe porque a maneira de atrair já é oferecendo alguma coisa. Então essa agressora, ela se aproveita daquela condição de vulnerabilidade. Normalmente essas meninas estão em grupos no Facebook. O meu bebê nasce daqui a tanto tempo, eu ainda não tenho tudo que eu preciso. E elas vão preparando o território. E elas se aproximam e dizem, eu ganhei muita coisa, ou meu bebê é um menino e eu tenho coisa de menina, vem buscar. E elas atraem essa vítima oferecendo essas coisas, essas doações que são muito pequenas. E aí você imagina uma menina pobre, sai daquela comunidade, sai da casa e não volta. Então a comunidade toda fica em alerta. É um dano muito, muito extenso. E, assim, vocês, antes da gravação, a gente estava comentando, e eu achei muito interessante, assim você disse, há vários nichos de pesquisa sobre a vítima. Exatamente. A gente tenta pesquisar o agressor. E nessa pesquisa, assim, o que você tem para nos dizer sobre o agente, sobre a agente? Elas têm algum traço característico fora a questão do eu preciso manter o relacionamento? Ou existe algum traço psicológico, não sei, sociológico comum a elas? Não houve uma avaliação psicológica, e eu falo em termos psicométricos, comum a todas elas. Ótimo. Nós temos hoje uma das agressoras, e isso é curioso, ela foi submetida a uma testagem e teria apontado para a psicopatia,
E é a única das agressoras brasileiras que tem um registro criminal mais extenso anterior. Ela já vinha reincidindo em crimes patrimoniais, então ela tinha passagem por roubo, por estelionato, e acabou matando uma moça em Mas Goiás. espera aí, então. Isso quer dizer que as outras não. Não, Isso quer dizer que das 16 do Brasil, 15 é o primeiro crime. que se saiba. Não, tudo bem, mas elas não têm a capivara, os antecedentes. São mulheres normais. São mulheres absolutamente normais. Elas não têm um histórico de transtorno nem nada. Uma delas apresentou durante todo o trâmite um laudo que elas têm personalidade borderline, mas não foi acatado como um atenuante. Então, se entendeu? Ela tem o transtorno, mas isso não afetou, não diminuiu a capacidade dela de saber que o que ela fazia era errado. Mas não, são mulheres normais, vivem uma vida absolutamente normal. Algumas são mães, a maioria são esposas, são filhas, mas elas têm essa crença muito forte de que para serem validadas elas precisam estar em um relacionamento, então elas precisam daquele homem, aquele relacionamento que às vezes já está falido, não está bom, eles já não têm uma relação mais de carinho e de afeto, mas ela entende que é melhor preservar aquele relacionamento, segurar aquele homem de alguma maneira, do que tentar seguir em frente sem ele ou encontrar uma nova pessoa. E a crença de que elas precisam ser mães. E isso é muito comum na nossa sociedade. Esse discurso de que a mulher ela só é completa se tiver marido e filhos, que uma mulher que não tem filhos ela é incompleta. Esse é um discurso que é replicado há 200 anos e eu não sei por quanto tempo mais ele vai ser repetido. E elas acreditam nisso, elas internalizam isso, extrapolam dessa maneira absurda. Você acha que a psicologia ou um treinamento, um conhecimento assim, jurídico para tentar se evitar o crime, ou seja, eu quero dizer, para possíveis agentes desse crime, é possível? Porque como é que você vai prevenir? Você vai dizer assim, ó, não mate a outra mocinha para pegar filho. Como é que isso, existe alguma coisa nesse sentido? Ou é isso absurdo? Porque eu fico imaginando o seguinte, você trabalhar agente do crime, depois do crime, eu entendo. Mas e para prevenir isso? Porque como é que você vai dizer para ela assim, ó, você tem o freio moral de uma bicicleta. Eu gostei dessa definição. Não, mas é uma Ferrari em termos de violência. Em termos de violência, é uma Ferrari, mas o freio dela é de bicicleta. Exatamente. É impossível um freio de bicicleta segurar uma Ferrari. Hoje, quando se fala em prevenção desse crime especificamente, nós focamos nas gestantes. Então, como o território de caça delas, por se dizer assim, é muito em redes sociais, acaba sendo. Não, ótimo. Porque essas mulheres, elas são predadoras. Elas estão em busca de uma presa que elas vão caçar. E hoje o que elas têm como território são as redes sociais. Então, é aquilo que a gente recomenda para as pessoas no geral, não só para os gestantes. Não se exponham tanto, não contem tanto, não postem tanto sobre a sua vida. Não vão encontrar uma pessoa que vocês não conhecem. Se vocês forem eventualmente encontrar alguém que ofereceu alguma coisa, não vão sozinhos. Apesar que elas são muito articuladas. Esse caso do Mato Grosso que aconteceu esse ano, ela tinha tentado atrair outras meninas. E aí uma delas disse, eu vou com o meu cunhado. Ela disse, não dá, é porque os meus vizinhos, eles são muito maldosos e muito fofoqueiros. Se eles verem um homem entrando na minha casa, eles vão falar. Meu Deus. Então ela tinha uma resposta com tudo. Sim. É um grau de maquiavelismo Muito elevado. Não, isso também me leva a pensar penso um filósofo francês, André Comte-Sponville. Ele tem um livro que é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Livro muito bom, fácil de ler, uma delícia. E ele diz o seguinte: eu vou começar um tratado sobre as virtudes com uma coisa que não é uma virtude, que é a polidez, a educação. Muitas vezes a educação, a civilidade, a polidez
é muito mais uma artimanha para esconder a falta de virtudes do que efetivamente uma virtude. Os carrascos de Hitler eram extremamente cultos, pessoas extremamente educadas, lords, né, entre mil aspas, lords ingleses, pessoas educadas, pessoas altamente e tratáveis, e fizeram o que fizeram. Nesse caso, além da banalidade do mal, eu vejo muito isso, né? A educação, a civilidade, o poder econômico como não sei se você já ouviu sobre esse conceito, o véu de Maia. Não. Não. O véu de Maia é um conceito mitológico que diz o seguinte: Maia é uma deusa, e como o ser humano não é capaz de suportar a realidade como ela é, Maia criou um véu, que é o que nós vivemos hoje. Por isso que tem muita gente dizendo, olha, toma cuidado, porque isso aí é véu de Maia. Véu de Maia, ou seja, tem um véu ali. No caso da mitologia, não que ele te engana, assim, a intenção do véu de Maia não é enganar. A intenção do véu de Maia pelo menos teoricamente, é proteger o ser humano da realidade. Mas usa-se também como uma questão de desenganação. Essa polidez, essa civilidade, essa educação toda, ela traz o véu de Maia. O véu de Maia vira uma metáfora justamente para isso, né? E é muito interessante ler sobre as várias interpretações, né? Os usos metafóricos do véu de Maia para mostrar isso. Falar, olha, cuidado, porque eu estava lendo ontem um livro um texto de um filósofo francês que deu aula no Brasil há muito tempo, o Gerard Lebrun, em que ele está analisando um outro livro em que ele fala assim, antes de 1850, mais ou menos, antes da inauguração das grandes casas de comércio de produtos pré-fabricados e de roupas pré-prontas, na França, na Inglaterra, as pessoas, era possível identificar as pessoas pela vestimenta. Então, eu sabia que determinada pessoa pertencia à burguesia, aquela pessoa era nobre, aquele outro era da plebe, porque a roupa que ela usava, ela tinha dinheiro para mandar fazer a roupa, você não tinha roupa pronta. Em dado momento, é lógico que isso é algo embrionário, mas quando se começa a vender, né, quando começa o comércio em massa a se vender nessas lojas, digamos assim, de departamentos, roupas prontas a preço, ainda que inferiores, a preço muito mais barato, essa questão da diferenciação pela vestimenta acaba. Mas aí surgem outros mecanismos para diferenciação. Sim, concordo. Só que hoje, por exemplo, é difícil se... Como é que se identifica um agente do crime de desabsorção fetal? É muito difícil. Então, assim, como é que você vai identificar? Porque se você pensar, você tá andando na rua à noite, aparece um cara, ele pode não ser, pode ser um preconceito, o cara todo mal arrumado, um cara feia, meio bêbado e andando falando, você fica com medo, você se isola. Existe algum sinal, porque eu acredito que não, porque o comportamento, né, essa aproximação, digamos que seja assim, inadvertida. É uma pessoa que começa a forçar muito uma amizade num nível que não corresponde ao tempo que aquela pessoa se conhece. Você conhece a pessoa 2 semanas pelas redes sociais e de repente ela é sua melhor amiga, você quer que ela vá na sua casa e você vai fazer uma doação de um valor assim absurdo, não, itens muito caros. Não é muito de acordo. Ou aquela pessoa que insiste demais. A pessoa convida, não, hoje eu não posso. Não, mas então vem amanhã, vem depois. É quase como se a pessoa sufocasse. Isso aconteceu no caso da grávida de Canelinha, que foi o que ficou mais popular no Brasil. Quando a gente fala
da abdução fetal. Todo mundo lembra desse caso, que foi em Santa Catarina. E, na verdade, a gente não sabe por que esse caso ficou tão conhecido. Por quê? Por quê? Não sei, porque ele foi, acho que o 10º ou 11º caso, mas todo mundo lembra só desse. Eu acho que tivemos outros até mais brutais, mas esse ficou marcado, então a gente usa ele como referência. E depois as amigas, as familiares da vítima dizem, ela chegou a comentar que ela era muito insistente, que as pessoas no grupo não gostavam muito dela porque ela soava invasiva, ela fazia muita pergunta, ela estava desconfortável, mas ela ficou com medo de ser grossa. Então ela ficou com vergonha de retelir, ela acabou abraçando aquela pessoa e acolhendo, porque ninguém mais queria acolher aquela vítima, aquela agressora. Sim. E ela, cara, ai, não, ela tá grávida, ela tá frágil, então ninguém quer falar com ela, e ela acabou meio que abraçando, e infelizmente foi uma vítima. Então, tudo que o seu instinto meio que alerta, dá aquela luzinha de que tem alguma coisa errada, geralmente tem. Não é, o comportamento gera a desconfiança, né? É algo que é assim, numa época em que o individualismo, a individualidade, né, ela é muito mais exacerbada, até por uma questão de segurança, não sei, nas grandes cidades, esse tipo de amizade repentina, como você bem colocou, existe um treinamento, existe algum tipo de treinamento, curso, seja lá o que for, para mulheres grávidas da periferia, dizendo, olha, abre seu olho, porque quando dois moram de mal, o santo se desconfia. O primeiro caso, que foi o que aconteceu em Manaus, ela abordou a vítima dentro de uma UBS. A vítima estava fazendo o pré-natal ali e dentro da UBS ela consegue convencer a moça a acompanhar ela até em casa. Então não tem, porque é um crime tão raro, é uma situação tão atípica. Ainda bem, eu espero que continue. Claro. Eu espero que a gente se reúna daqui a 10 anos para falar sobre isso e continuem sendo só 16. Mas mesmo assim, olha, o que mais me impressionou, esse doutor, sinceramente, foi isso o seguinte. De 16 casos, uma tinha as antecedentes criminais. Exatamente. Matar uma pessoa não é algo corriqueiro, não é... Alto muito. Não, sim, o sujeito tá indo, né, assim, ele chegou e, né, assim, ele foi lutar boxe e virou campeão do mundo, numa luta só. Meu Deus do céu, isso me leva... O Lipovetsky, o Gilles, assim, Lipovetsky, ele tem um livro maravilhoso, eu só consegui em Portugal, quando eu fui para lá, chama-se O Crepúsculo do Dever. Então ele mostra, muito bem assim, a gente teve uma época, né, ele, se eu não me engano, posso estar sendo impreciso, ali, década de 50 para trás, em que as pessoas pautavam-se estritamente pelo dever, o dever, eu quero dizer assim, aquelas normas sociais, né, que davam segurança à comunidade, né? A pessoa eles eram assim, eu fui criado, eu tenho 53 anos, eu fui criado num sistema em que é o seguinte, olha, a vida é assim, a regra é assim, educação com as pessoas, se você falou, cumpra, se você comprou... Sim, é quase exatamente. Agora, hoje em dia, uma pessoa que não tem nenhum histórico criminal, que deve ter um mínimo de condição social para poder usar um anzol econômico, certo? Eu não sei se isso existe. Eu não estou dizendo pessoas da classe, de uma classe mais abastada, mas se a pessoa tem... Eu quero dizer o seguinte, houve algum caso entre os 16 em que a agressora e a vítima eram do mesmo âmbito social? Sim, elas são muito próximas. Já tá, não tem
a mulher mais, assim, digamos, A uma... diferença não é muito expressiva. Mulheres com uma condição econômica mais privilegiada, elas podem recorrer a uma fertilização in vitro, elas têm mais mecanismos para tentar conseguir uma adoção. Então, algumas adotam fora do Brasil. Não vamos ser hipócritas e ignorar que em alguns lugares você consegue sim comprar um bebê. A gente odeia que isso aconteça. Mas é melhor do que matar uma pessoa. A gente sabe que acontece. Não, sim, mas É melhor que matar uma pessoa. eu concordo, é lógico. E a gente fica muito aflito porque às vezes a gente vê alguns casos horríveis de agressão contra bebês, mães que têm aquele bebê e jogam fora, ou enfim, a gente vê coisas horríveis e a gente chega a dizer, meu Deus, algumas estão matando para conseguir um bebê e outras têm o bebê e estão tentando se livrar daquele bebê. Então é um universo assim que a gente fica meio frustrado e a gente não sabe como resolver isso. E não, imagino, mas eu ainda acho que a pesquisa é extremamente importante, é óbvio, né? Eu não me lembro agora, eu me lembro de um professor, um filósofo, dizendo que o importante não é ter respostas, era saber fazer as perguntas certas, né? Porque se você não tiver uma pessoa que faça as perguntas certas, você não vai ter quem responda respostas adequadas, né? Ou seja, você vai ficar girando em torno do paco rato. A questão assim, hoje em dia, você já deixou claro que a legislação brasileira tipifica como homicídio, certo? Existe a concorrência do crime, aquele crime que você disse que é ter gravidez como se fosse Seu parto alheio. seu parto alheio. Existe o concurso de crimes ou não? Sim, mas Existe. acaba sendo uma Não, diferença. sim, mas assim, juridicamente Sim, responde os dois. Tá. sim. Se por acaso o bebê falece, outra pergunta cretina, da duplo homicídio. Depende. O quê? Quando ele morreu. Interessante. Se ele saiu do útero, se ele foi retirado ainda vivo e morreu em função disso, é duplo homicídio. Aí a pena vai mais em cima. Se ele morreu, e isso aconteceu ano passado lá em Porto Alegre, que ela não conseguiu provavelmente tirar a tempo e o bebê morreu dentro do útero, responde por aborto. Aí fica um pouco menor. Extremamente interessante. Eu não tinha pensado nisso. No fim, É uma tecnicalidade muito. não, Isso aqui acaba sendo muito grande. mas muito legal, muito, muito legal. Eu não tinha ideia disso. Realmente, assim, a definição dos crimes depende de um fato. E me diz uma coisa, hoje em dia, qual seria a sua sugestão de um debate eficaz sobre isso? Se você pudesse hoje ir falar para um grupo, ir falar em algum lugar, onde você iria? A minha primeira estratégia seria falar com as gestantes para que elas consigam se proteger. Isso é o que a gente pode fazer de mais imediato. Então, não façam amizades com alguém que vocês acabaram de conhecer, alguém que procurou você. Do nada aparece uma pessoa querendo adicionar você, conversar com você, e você não sabe de onde saiu aquela pessoa. Desconfia. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Então, a primeira estratégia é essa: ensinar essas gestantes a se protegerem. E isso acaba sendo muito difícil, porque a gente está falando de meninas muito vulneráveis. A maioria delas são mais jovens. A vítima desse ano tinha 16 anos. Meu Deus, uma criança. Era uma criança. Ela estava super feliz com a gravidez esfuziante. Ela estava começando a vida dela. E a moça oferece doações de coisinhas que ela precisava pro bebê. Assim. Era uma menina. Você olha as fotos dela, era uma menina, a Emily. E ela Faleceu. Ela faleceu. O bebê não. O bebê tá bem, mas... E essa criança, mais tarde, assim, se me perdoe a digressão, mas vai falar o que lá em casa? Vai dizer o que com uma criança dessa? Eu torço para que essa família, toda a família, tenha um acompanhamento psicológico, uma abordagem muito de acolhimento mesmo. Porque aquela família, ela acaba ali, ela é dizimada ali, ela nunca mais vai voltar ao normal. Aquela criança nunca vai ter a mãe. Aqueles avós nunca vão conseguir reunir a família inteira.
Então, tudo muito cruel. Então, se fala muito, em termos de Brasil, são só 16 casos. Não são só 16 casos. São, sim, 16 homicídios com uma característica peculiar. Não, assim, eu posso, mais uma vez, estar falando uma besteira imensa, mas é assim, eu acredito muito que o silêncio, às vezes, é um grande inimigo. Sim. Se a gente não começa a discutir sobre isso, a colocar determinados fenômenos em pauta, eu não quero dizer que necessariamente eles aumentem, né? Eles venham a aumentar. Ou seja, a gente vai ficar quieto e vai subir de 16 para 28, por exemplo. Não. Mas eu acho que conversar sobre isso, debater sobre isso, orientar as possíveis vítimas sobre isso, tende a diminuir os casos, porque, na minha percepção, a única defesa é o conhecimento que a vítima tem, e aí isso não é informação. A informação a informação é aquele negócio, assim, Deus me perdoe, teve terremoto na Birmânia. Ótimo, no outro dia teve ou seja, já passou. A informação ela não agrega, o conhecimento agrega, o conhecimento permite a você mudar a sua postura de vida e tomar melhores decisões. Isso é conhecimento, né? Então eu acho que a abdução fetal tem que ser discutida, tem que ser na área médica, a questão da violência obstétrica é o mesmo fenômeno. Hoje em dia se fala mais. Antigamente não se falava. Não se falava. Normal. Só que hoje em dia, existe. Eu tenho uma grande amiga, a doutora Mariana Matos, que é advogada em Portugal, em Lisboa, e ela veio no Einstein agora há pouco tempo, eu fui com ela lá, ela foi dar uma palestra sobre a violência obstétrica de Portugal, que é pequena, mas tem um controle estatístico muito grande. Não, e o curioso, a gente tem 16 casos no Brasil. Se a gente expande em termos mundiais, são 64 no mundo. E o curioso Meu Deus. os casos se assemelham muito. Como assim? Explica um pouco mais para mim. Então, a aproximação é geralmente oferecendo. O modus operandi é o mesmo? O modus operandi é o mesmo. A grande maioria delas afirma que precisa manter um relacionamento. Então, a motivação financeira não aparece. Me perguntam muito isso. Mas elas querem vender. Não, elas não querem vender, elas querem passar o bebê como delas. Então, a gente tem 23 casos nos Estados Unidos e são todos muito parecidos. Os Estados Unidos é o que tem mais casos? É o que tem mais casos, são 23, depois o Brasil, aí depois já vem o México e a Colômbia. Meu Deus. E a gente Estamos todos na América? Quase todos. Nós Na temos. Europa tem algum? Não encontrei na Europa. Se alguém souber de algum na Europa, me avise. Eu fiz a busca. Fiz a busca em português, português de Portugal, espanhol, italiano, alemão. Passou alguns idiomas que eu não consegui fazer essa busca. Então, se alguém souber de algum caso na Europa, me avisa. Tem um caso em Hong Kong e tem 4 casos na África. 3 na África do Sul e um em Angola. Na Europa, a gente não conseguiu mapear nenhum. Países mais orientais, a gente também não conseguiu. Tem esse caso de Hong Kong, mas todos se assemelham. A gente fica nesse eixo das Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul. E isso é muito curioso. Eu não sei se na Europa, por ter um acesso maior a técnicas de fertilização in vitro, se isso pesa. Talvez a questão religiosa não seja tão forte na Europa, então não exista tanto essa questão de que você precisa ter filhos. A gente percebe que na Europa hoje os índices de natalidade já são bem mais baixos, as mulheres não têm mais essa cobrança. Eu ia te perguntar justamente isso agora. Você me perdoe se eu te cortei. Qual que é a relação entre... Porque você tem cada vez mais índices de natalidade menores. Exatamente. Há países pagando por ter filho. Exatamente. Isso aí. Existe alguma conclusão ainda que prévia, precária, assim, sobre isso? Ele está caindo no mundo inteiro. Portugal mesmo, eu vi uma pesquisa esses dias, passou pelo jornal ali, aquela leitura perpendicular no jornal, dizendo que
Portugal, se continuar do jeito que está, a etnia portuguesa acaba em 2070, não sei quanto. Mas isso não acontece no México, na Colômbia, no Brasil também não. Nós temos hoje um índice de natalidade menor do que nós tínhamos há 50, 60 anos. Mas ainda assim, ele está positivo. E você tenha, tanto aqui quanto na Colômbia ou no México, que eu não falo tanto dos Estados Unidos, porque a gente tem uma construção um pouco diferente com eles. Mas tanto no México quanto na Colômbia, você tem uma pressão muito forte da sociedade e às vezes é muito comum, tanto no Brasil quanto nesses países, uma mulher procura um líder religioso, um pastor, por exemplo. Ai, meu relacionamento não está bem, então você precisa trazer um filho para essa relação. Então aquela mulher fica em um relacionamento que já está falido e a sociedade pressionando que ela só vai ser uma mulher realmente quando ela tiver um filho, que ela precisa segurar aquele homem, que geralmente nem vale a pena mais segurar aquele homem, aquele relacionamento, e ela começa com aquela pressão antes, eu preciso de um bebê. Então, a primeira coisa é, eu vou fingir uma gravidez, depois eu vejo o que eu faço. A da grávida de Canelinha, ela chegou a tentar adotar uma criança, mas como ela mentia para o marido que estava grávida, ela dizia no escritório, não, tem que ser muito rápido. Eu não posso esperar. Tem que ser um bebê, tem que ser uma menina, tem que ser muito rápido. Ela não conseguiu. Entendo, Tanto que, quando ela teria dado à luz, ela estaria grávida de quase 11 meses. E ela dizia para o marido, não, é que eu tive que tomar um remédio, e esse remédio acaba retardando o parto. Não fazia sentido nenhum, mas o marido, coitado, acreditou. Então, nesses casos, ela fingia gravidez como? Porque Elas engordam, não engordam tanto assim, mas elas engordam. E aí começa aquelas estratégias para a família, já, não, eu tô usando uma coisa mais larga, mas é porque eu não tô me sentindo bem, eu não estou me sentindo bonita, mas elas engordam. olha, eu acredito muito, pelas minhas leituras, pela minha experiência, que eventos específicos trazem grandes questões humanas. E a abdução fetal é exatamente isso. Pequeno não no sentido pejorativo, pelo amor de Deus, não, no sentido de faz nos pensar sobre a sociedade em que a gente vive, a, a, essa violência, essa banalidade da vida, porque matar uma mulher para pegar criança é banalizar a vida, é como se você colocou isso em outras palavras, muito bem. A mulher, a grávida, é só um instrumento para aquilo que eu preciso. Ela é uma coisa que está ali É, segurando o que eu quero. exatamente. Eu vou ali, eu abro, eu pego e eu descarto. E elas têm um planejamento muito sofisticado no pré-crime e o pós-crime muito pobre, porque normalmente elas deixam largado na casa Eu dela. perguntar, não esconde? Alguns casos escondem. Alguns casos escondem. O de Porto Alegre, que foi em outubro do ano passado, ela enrolou em vários cobertores e colocou embaixo da cama dela. Meu Deus! Imagina você ficar 2 dias com Defunta uma louça embaixo da sua cama. E a de Mato Grosso desse ano, que foi em março, ela tinha cavado já um buraco no dia anterior e ela já tinha onde enterrar. Mas o pré-crime é muito sofisticado, são meses de planejamento, de foto, chá de bebê, enxoval, tudo aquilo. Elas realmente vivem aquela experiência, elas vivem aquela gestação até conseguir chegar numa vítima, mas o pós-crime, elas chegam no hospital de qualquer jeito. Quem já teve filhos sabe, não é o meu caso, mas quem já passou por um parto, tem toda uma questão fisiológica, hormonal. Então, você não chega no hospital muito feliz ali, caminhando de boa, como se nada tivesse acontecido. Ah, sim. E é o que elas fazem. Algumas chegam xingando, porque fica... Não, e eu brinco, o mais perto, eu não sou religioso, eu brinco que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Só isso. Mas eu brinco que o mais próximo de Deus, que eu já cheguei, e se eu tinha alguma dúvida sobre a existência assim, de Deus, eu perdi, porque a minha mulher estava aqui, né, deitada, tinha aquele aparador de pano pedindo, eu aqui do lado dela, e eu brinco e com os meus filhos que a primeira pessoa que viu você vivo no mundo fui eu, porque o rosto das crianças estava virado para mim.
o Guilherme e a Luísa. E nem o médico conseguiu ver o rosto deles. E quando o médico tirou o Guilherme, que foi o primeiro, que foi muito querido, tirou e ele começou a chorar e de repente a barriga dela aberta, aquela coisa toda. Eu olhei aquilo ali, eu pensei comigo, eu falei, meu Deus do céu, é impossível Deus não existir, porque é assim, e de repente o processo de criar, eu já fiz muita coisa na minha vida, mas criar filho é a mais difícil. Todo mundo diz que é muito É difícil. muito, você sabe assim por quê? Meu filho é pré-adolescente, eu fui pai mais velho, ele tá com 12 para 13 anos. E essa geração, eles anteciparam muitas etapas, então a vontade própria deles, a personalidade começa a se... Quem era eu para falar com meu pai assim, pai, eu não quero ir ver a minha avó. Nossa senhora, dava uma revolução fora o pau. Fora Como assim não quer? Então hoje em dia, eu me lembro, a primeira vez que saímos para jantar, depois da pandemia, 2023, o ano passado, eu me lembro, e sentamos no restaurante, a minha esposa me pegou o cardápio, olhou e falou assim pro meu filho, o que você quer comer, filho? E eu lembrei do meu pai, que já é falecido. Vai comer. Não, é o seguinte, ó, pra ele é isso, pra mim é isso, pra ela é isso. Acabou. Não tem conversa. Né? Então, é assim, são grandes questões humanas, são pequenas, são assim, fatos específicos que geram grandes questões humanas e que eu vou lhe ser sincero, eu vou pedir pro pessoal e vou te seguir para quando tiver um curso ou alguma coisa eu quero fazer. Ai, que bom. Como interesse filosófico, não só jurídico, Bem-vindo. filosófico, assim, obrigado. Porque é uma coisa assim, você tem... Gente, o que leva uma mulher sem nenhum precedente criminal a matar outra para pegar uma criança e matar uma mãe, assim... E eu imagino o sofrimento da criança numa cesárea improvisada, na cozinha, como você disse. Se não tem limpeza, não tem cuidado, às vezes é um instrumento totalmente rudimentar. Um dos primeiros casos nos Estados Unidos, que foi na década de 80 ainda, ela tinha preparado todo um kitzinho, então ela tinha os instrumentos ali, uma coisa quase de filme que a gente vê. Eles preparam aquele kit, mas deu tudo errado naquele dia. O marido dela que ia sair de casa não saiu, então ela teve que improvisar. Ela usa a chave do carro para fazer a cesariana. Chave do carro. A chave do carro. Eu tenho o livro desse caso, tanto que na capa tem uma chave de carro, um chaveiro, assim. E o médico que fez a autópsia, ele disse, é impressionante como ela conseguiu fazer um corte preciso com uma chave de carro. Mas, e que interessante, você me trouxe um assunto agora, assim, como é que elas fazem isso? Porque assim, uma fez com a chave de carro. E, assim, dá um outro exemplo. A grande maioria é faca e estilete. Isso, inclusive, quando a gente se reúne com o pessoal dos Estados Unidos para debater os casos, os dados, eles ficaram muito surpresos como no Brasil é popular o estilete. Porque lá não é tanto, lá eles usam mais variações de facas. Então, tem aquelas facas de caça que são maiores, que aqui já não é tão comum. Mas no Brasil o estilete aparece bastante. Ou até a gilete. O primeiro caso de 2012 foi uma gilete dessas de fazer barba. Meu Deus! É muito rudimentar. Olha, eu vou te... Bom, me permita chamar você de você, eu já tô chamando, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu queria muito participar de algum evento como ouvinte, porque, volto a dizer, é uma questão específica que gera grandes repercussões humanas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, queria que você voltasse aqui para a gente falar sobre muitas outras coisas. Assunto não falta. Não, assunto não falta. Eu te agradeço muito. Obrigado. Você é um anjo. Viu? Obrigado por ter vindo. Eu te agradeço muito. Gente, sextou mais uma vez, graças a Deus. Estamos na UTI, mas estamos muito bem, trazendo conhecimento principalmente. Hoje, a doutora Hanna foi uma
felicíssima surpresa. O que eu aprendi hoje foi, assim, faz muito tempo que eu não tenho uma experiência de tanto aprendizado, aprendizado humano, aprendizado jurídico, sabe? Doutora, muito obrigado, aprendi muito com você, demais. Sextou, graças a Deus. Grande abraço.